32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, fazei-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Abraão disse-lhes: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mo-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a fogar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Tornando-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmos tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência, e como as estrelas do céu, darei a vossa descendência a toda esta terra que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo, e virou-se Moisés e desceu do monte com suas tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas, e aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpidas nas tábuas. E, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam. Eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as nos pés do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornasse em pó, e aspergiu sobre as águas, e deu de beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a sua ira, meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado para o mal. Amém? Se é que podemos dizer amém. Meus irmãos, esse texto que nós vamos refletir hoje, a gente fez uma leitura do capítulo 32 até o versículo 22, que é o que orienta o nosso comentarista bíblico. Mas se a gente se delongasse até um pouco mais na leitura do texto, ainda do capítulo 32, lesse o capítulo 33, o próprio capítulo 34, a gente não vai encontrar nada muito diferente do que a gente já viu aqui. Um povo de dura cerviz, um povo inclinado ao mal, um povo inclinado às suas paixões.
E é nesse contexto que a gente vai abordar o tema do nosso estudo de hoje. Porque o tema da nossa lição é adoração ao bezerro de ouro. Mas nas entrelinhas a gente poderia falar que o tema da nossa lição é sobre idolatria. Não poderíamos dizer? Quando a gente lê esse texto, a gente que está fazendo a leitura do livro de Êxodo, a gente percebe que nos capítulos anteriores e nos capítulos posteriores, a gente está tendo uma determinação da parte de Deus da construção do tabernáculo. Então a gente está vendo uma determinação da parte de Deus em capacitar o povo, os artífices, os artistas para fazerem o templo, as toalhas, as cortinas, as obras esculpidas em ouro e a maneira como deveria ser oferecido o culto. E Deus estabelece um padrão do que para ele é aceitável culticamente. Aí o escritor aqui força, enfia-se no meio dessa história que a gente está acompanhando, porque eu estou fazendo, irmãos, esse ano a leitura anual da Bíblia, né? E eu já li o livro de Êxodo todo, estou terminando Números e também já terminei alguns livros do Novo Testamento. Mas os irmãos vão estudar com a gente os próximos trimestres, vão ver isso aqui que eu estou falando. A gente está acompanhando uma história tão bonita. É um enredo tão bonito que Deus está criando aqui com o seu povo, estabelecendo um padrão de comportamento, um padrão de cultura. Até porque a gente precisa lembrar que o povo tinha sido tirado do Egito depois de 400 anos de escravidão e estava entranhado com a cultura daquele povo. Me permitam trazer aqui algo lúdico, que quando a gente está falando no âmbito empresarial, por exemplo, os empregadores têm uma preocupação de criar uma cultura, pastor, empresarial, para que as pessoas que fazem parte daquela instituição se identifiquem com aquela instituição a partir da cultura que é implantada naquele empreendimento. Um povo é conhecido por sua cultura. E quando a gente está falando do povo aqui que foi tirado do Egito, a gente está falando de um povo que estava extremamente prejudicado por uma cultura pagã. De um povo que em muito já tinha se esquecido do seu Deus e das coisas que agradavam ao seu Deus. E aí agora a gente está vendo aqui no Êxodo, a gente vai ver em Levíticos, em Deuteronômio, a gente vai ver uma criação ou a lembrança de uma cultura que de fato é uma cultura de Deus. E no meio dessa história que nós estamos acompanhando aqui, o escritor, foi Moisés que escreveu o Êxodo, ele faz um hiato ali entre esse processo da construção do templo para nos contar uma história, para nos contar um fato que ocorreu naquele período ali de grande vulto e que para nós traz um ensinamento extremamente profundo. Agora preste atenção numa coisa aqui que eu tenho para falar com os irmãos. Aqueles que leram a lição durante a semana ou que porventura já tenham lido o texto bíblico referência da gente, é que o tema da idolatria não é um tema difícil teologicamente. Teologicamente falando, a gente não tem uma implicação, uma dificuldade muito grande de compreender o que é idolatria. A gente não tem uma dificuldade de entender os princípios do que é idolatria, do que não é. Não tem uma dificuldade muito grande nisso. Tem, irmãos. Mas é um assunto que é extremamente difícil, não de compreensão, mas de aplicação. Talvez ao longo desse trimestre a idolatria seja o tema, ou seja o assunto mais difícil de nos policiarmos para não incorrermos no erro. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Porque a idolatria, e a gente vai ver aqui ao longo da lição, quando a gente for tratar de alguns versículos especificamente, de que no contexto egípcio, e a gente pode ver logo na introdução da nossa lição aí, que eles fizeram um bezerro. Mas um bezerro não era da cultura judaica para adoração, era da cultura egípcia. O que denuncia que a cultura do povo hebreu estava prejudicada, contaminada com uma cultura estranha. Desse modo, irmãos, eu queria ler com os irmãos, e aí quem estiver anotando pode anotar, pode grifar, pode circular, os objetivos que nós temos na aula dessa manhã.
a nossa verdade prática diz que a apostasia é o resultado final da perda crescente do fervor espiritual e do entusiasmo pela presença de Deus. E eu quero sugerir uma segunda verdade prática, que seria: Deus odeia tanto os ídolos da nossa mão quanto os ídolos do nosso coração. Deus odeia tanto os ídolos da nossa mão quanto os ídolos do nosso coração. Por objetivo nessa manhã eu tenho de, primeiro, identificarmos o que é idolatria. Segundo, as consequências da idolatria. E o arrependimento da idolatria. A lição não traz esses objetivos, esses são objetivos meus para a nossa aula aqui. E a introdução a nossa lição está dividida em 3 partes, e a primeira parte a gente fala sobre o bezerro de ouro, a segunda parte sobre as consequências da idolatria, e a terceira parte renovando as alianças e as tábuas da lei. Como eu estava falando com os irmãos, na nossa introdução aqui, sobre o bezerro de ouro e como eu vinha comentando, o povo faz para si, como a gente viu no texto que a gente leu, um bezerro para adoração. E tem algumas coisas, irmãos, que chamam muita atenção quando a gente lê o texto bíblico e a gente vem para o comentário da lição. É que porque eles não fizeram um outro animal, ou não fizeram uma outra peça, porque não fizeram uma cadeira para adorar uma cadeira. E a resposta o comentarista traz para nós, que a principal divindade do Egito era Apis, que era um deus no formato de um boi, de um bezerro. E eu estava dando uma lida sobre essa divindade egípcia, e era um deus com aspas aqui, né, irmãos? Mas era uma divindade que eles adoravam, eles acreditavam que nesse animal, no Apis, existia uma manifestação por encarnação. O animal recebia a divindade nele. Então encarnava uma divindade, e esse animal ele tinha um período estabelecido de vida de 25 anos, e aí, se ele não morresse dentro desse prazo, o povo sacrificava esse animal e elegia um outro boi, que seria o novo boi Apis, que receberia essa nova entidade que eles também adorariam por um período de tempo. Então era cíclica esse culto, e quando esse boi morria, eles faziam 70 dias de luto, e aí depois que eles elegiam um novo bezerro, né, para substituir aquele que tinha morrido, aí tinham festas e sacrifícios, enfim, orgias. E a gente vê isso acontecer aqui. No contexto do texto, Moisés tinha se retirado para um monte. Deus estava falando com Moisés. Deus estava dando a Moisés as tábuas da lei. E no meio desse percurso, porque Moisés demora, o povo olha para Arão, Arão era um sacerdote. Olha para Arão e diz: olha, faça para nós deuses. Irmãos, quando eu leio isso na Bíblia, eu não sei vocês, mas me dá até calafrio. Primeiro pela cegueira do povo, e segundo pela cegueira do líder. Porque o próprio Abraão, por muitas vezes, já tinha visto uma manifestação latente do poder de Deus, porque ele acompanhava Moisés falando com Faraó. O próprio povo já tinha atravessado o mar, Deus já tinha... A gente viu aqui nas lições anteriores os milagres que Deus já tinha feito no meio daquele povo. E agora, porque o líder se demora numa reunião com Deus, o povo se inflama e diz: olha para o sacerdote, diz assim: olha, você que é o sacerdote, providencie um Deus aí para a gente adorar, porque esse Moisés aí, não sei não. Então a principal divindade do Egito era Apis.
Por várias vezes ao longo da peregrinação, a gente viu o povo que foi tirado do Egito querer voltar para o Egito. E a gente percebe isso não apenas pelas palavras, mas também pelas ações. A gente percebe no longo do livro de Êxodo, e a gente vai ver em Levíticos, a gente vai ver em outros momentos aqui, que por várias vezes, não foi nenhuma nem duas vezes, que esse povo se revolta e diz assim: tu nos tiraste da terra do Egito para morrer aqui, para passar sede, para passar fome, para passar calor. O povo estava o tempo todo reclamando, porque eles sentiam saudade da escravidão. Só pode. E não apenas com as palavras eles denunciam isso, mas também com as atitudes, porque a atitude de criar para si um Deus que representava uma entidade que era adorada pelo povo egípcio demonstra a saudade que esse povo tinha da velha vida. Eles podem não ter retornado fisicamente, mas o seu coração voltava constantemente para o Egito. Bastava algo acontecer que não estava de acordo com a vontade daquele povo e já era o suficiente para dizer: que saudade do Egito. Mas a gente precisa lembrar que no Egito eles eram escravos. A gente leu aqui no início a primeira aula que eu ministrei aqui deste livro, a gente leu textos bíblicos aqui que fala que o povo egípcio pesava a mão sobre os hebreus. Era uma escravidão penosa, porque queria que eles perdessem a alegria de viver. A escravidão que eles sofriam no Egito era um tamanho que eles não tinham tempo de pensar, de cultuar, de ter gozo, de existir. Mas agora eles sentiam saudade deste lugar. Então, o bezerro de ouro que foi feito, irmãos, é uma denúncia dessa saudade do Egito. É uma denúncia que o coração deste povo ainda estava inclinado para aquela nação. E que, tão embora em alguns momentos eles confessassem o Senhor, o seu coração ainda estava dominado por idolatria. Mas pastor, mas o que é então idolatria? O que é idolatria? Como é que a gente poderia definir? Eu estou fazendo uma pergunta para você agora, não é uma pergunta retórica não. Como é que a gente poderia definir idolatria? Alguém tem alguma sugestão? O irmão Lê está dizendo aqui que idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Se a gente for para o dicionário vai dizer que idolatria é prostrar-se, é venerar. Um outro significado vai dizer que é uma paixão descabida. Para o contexto que a gente está lendo aqui, eu gosto da definição que o irmão Lê nos deu. Que idolatria na nossa vida é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. E a verdade prática que eu sugeri nesta manhã, além do que a lição nos apresenta, eu sugeri uma outra, que é que Deus ele se ira tanto com o ídolo das nossas mãos, como ele se ira com o ídolo do nosso coração. Porque no nosso contexto contemporâneo, irmãos, a gente olhar isso aqui, a gente ler, a gente saber, a gente estudar isso aqui, a gente não conseguir fazer uma aplicação pessoal para os nossos dias, é uma perda de tempo. Eu preciso fazer uma leitura disso aqui e tentar me enxergar nesse contexto. Porque você que está me ouvindo nesta manhã, não pense em você como a igreja evangélica protestante pensou por muito tempo, e atacávamos a igreja católica, por exemplo, porque a igreja católica tinha ídolos, tinha imagens de escultura. Mas se Deus ele se ira com imagens de escultura, que são ídolos das nossas mãos, será que Deus também não se ira com o ídolo que levantamos no nosso coração? Porque, irmão, vamos ser sinceros, no nosso contexto pentecostal e neopentecostal, nos ajude. O tanto de ídolos que temos levantados dentro da própria igreja, se a gente for fazer uma lista aqui, vai dar quase o tanto de deuses do hinduísmo. É um profeta, é um sacerdote que é intocável, é um homem que ninguém pode fazer uma crítica. Porque uma cantora é um cantor que é assim, que é assado. É porque determinada denominação nossa, a mão do Senhor está aqui. Porque nós somos ou nós temos a unção do Senhor e ninguém pode nos tocar e pode nos criticar. É porque costume tal, é porque um dia tal da semana nossa não pode. Eu posso elencar um monte aqui. Eu estou falando do meio religioso.
Mas saindo do meio religioso também, a gente tem levantado altares e temos posto sobre outros altares ídolos que não são necessariamente religiosos. Ah, pastor, tipo o quê? O seu celular, o seu lazer, o seu hobby, um vício que você não vive sem, porque tira a sua paz. Porque pode ser o seu lazer, pode ser uma pornografia, pode ser um adultério, pode ser alguém que você ame platonicamente e está disposto a morrer e a matar se for o caso. É ídolo, porque tira da sua vida o lugar que deveria ser de Deus. Os irmãos percebem de uma maneira muito clara e prática o que é a idolatria? Amém ou não amém? E quando eu estou falando aqui, eu quero que o Espírito Santo realmente nos visite nessa manhã, irmãos. Que o Espírito Santo ele comece a nos incomodar a ponto de que ele revele a nós idolatrias que temos cometido, que têm interferido na nossa comunhão com Deus. E em última instância aqui eu quero ainda pontuar um último ídolo, em última instância um último ídolo que a gente levanta, que somos nós mesmos. Os irmãos não vão achar estranho eu dizer aqui que numa sociedade endônica como a gente vive, que tudo é eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. E quantos tiverem ainda, eu sou o próximo. Então percebam que a nosso estilo de pregação, pastor Zé Luiz, eu digo nosso, igreja contemporânea. O nosso estilo de pregação é para agradar o nosso ego. Os cultos são feitos, e o pastor Josué já disse aqui repetidas vezes, e eu concordo com ele, em gênero, número e grau. Quando ele diz que as pessoas se comportam como se Deus fosse um garçom, pega aqui o que você precisa. A liderança precisa existir para lhe satisfazer, porque muitos irmãos aqui gostam de mim, eu percebo o carinho de muitos irmãos, mas eu tenho certeza que na primeira vez que eu disser alguma coisa que vai lhe desagradar, você vai se voltar contra mim. Pastor Zé Luiz está ali, pastor Osni também, tem outros pastores aqui, e que podem atestar que não é nenhuma e nem duas vezes, irmãos, que nós aqui somos atacados por pessoas da própria igreja, porque numa pregação ou num momento nós não tratamos ou nos dirigimos a algum irmão como ele acha que ele merecia ser tratado. Parece absurdo o que eu estou dizendo aqui? Eu espero que não seja, irmãos. É de entristecer, mas eu preciso ter uma clareza, um discernimento de entender que esse é o estado de coisas que a gente vive. Aqui, irmãos, nesta igreja eu já vi N vezes pessoas que criaram um motim dentro da nossa igreja porque uma atitude de um líder, de um pastor, uma fala me feriu. E quando isso acontece, você está se colocando em um lugar especial demais. É um altar que você subiu e você se adora. Porque você não pode ser contrariado nunca. Deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho, é com muito amor que eu vou te dizer isso aqui, mas é uma verdade. O evangelho, irmão, não é sobre você, não. Da mesma forma que o evangelho não é sobre mim. E me entristece demais o coração quando eu percebo que nós, como igreja, temos caminhado a passos largos de idolatria, que está enraizado na gente assim, e a gente se comporta aqui dentro como se isso aqui girasse em torno de mim. A palavra é para me satisfazer, o louvor é para me satisfazer, a igreja, a cor que a igreja é pintada, a iluminação tem que ser tudo para me agradar, porque não me agradou, eu vou mudar de igreja, eu vou para uma que me agrade. O sangue de Jesus tem poder. Porque esse comportamento, irmão, revela uma idolatria entranhada na gente. Porque tudo é sobre nós. Não é, irmão. O evangelho não é sobre mim, ele não é sobre você. Eu não estou aqui para ser agradado, eu não estou aqui. E tem gente... Meu Deus, me ajuda. Irmãos, tem gente que usa o serviço na igreja para ser idolatrado. É porque eu vou fazer tudo bonitinho aqui, porque todo mundo vai me aplaudir.
O serviço é para servir e não para ser visto. Estou dando muitos exemplos aqui, porque todos os exemplos que eu estou dando revela o segundo subtópico, que é uma decadência espiritual. O povo que foi tirado do Egito e que agora estava caminhando para a terra que Deus tinha prometido, estava decadente espiritualmente. E a decadência espiritual revela, mostra, traz luz. Quando a gente observa esses pecados, deixa eu reformular a frase aqui para ficar mais claro. A decadência espiritual que aquele povo tinha era denunciada pelas atitudes que eles praticavam, a saber, a idolatria. Nos nossos dias, a nossa decadência espiritual pode ser percebida da mesma forma. Quanto mais idolatria existe no nosso meio, maior é a denúncia da nossa decadência espiritual. Porque um povo sadio espiritualmente, um povo que tem entendimento e tem discernimento espiritual, ele não vai criar para si bezerro de ouro. Um povo que conhece o Deus que serve não vai levantar para si altares de idolatria, nem fisicamente e nem espiritualmente, que são os ídolos do coração que eu estava falando aqui. Então você não vai olhar para um líder, para um pastor, para um apóstolo, para um bispo, seja lá quem for, e falar: meu Deus, é um homem, é uma divindade, está pisando na terra aqui. Um homem desse não deve nem ter dor de barriga, uma mulher dessa aqui não deve nem passar mal de tão perfeita que é. Um povo que tem discernimento espiritual não incorre nisso, porque não é um povo idólatra. O comentarista da nossa lição vai dizer que Israel não apenas fez um bezerro de ouro, mas também adorou e ofereceu-lhe sacrifícios e blasfemaram. Ó a blasfêmia aqui. São estes, aqui Arão dizendo: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Meu Deus, me dá dor de cabeça ler isso aqui. E na falta desse discernimento aqui, fica no jogo de empurra. Porque o povo diz assim: Moisés nos tirou do Egito. Como se Moisés tivesse feito isso pela força do seu braço. Deus disse para Moisés: o teu povo, que tu tiraste do Egito. E Moisés fica assim no meio, ó. E Moisés, irmão, manso ainda, crente. Porque se fosse eu, pastor Orni, eu não sei não, viu? Vai interceder por esse povo, diz: Deus, aplaca a tua ira, tenha misericórdia, haja com benevolência. E Deus aplaca a sua ira contra aquele povo. Mas veja que esse povo, depois de tudo que Deus fez, olha para um bezerro e diz assim: olha, esse aqui foi quem nos tirou do Egito. Absurdo, não é? E a gente não faz igual? A gente ora, pede um milagre, acontece um milagre, e aí depois a gente conta o milagre, ali um dia ou dois, como se fosse realmente um milagre, e depois a gente começa a normalizar, e começa: não, porque eu fiz. Orou para passar no concurso público. Aí você passou porque foi um milagre. Você sabe que foi um milagre. Aí depois que você está lá, está empossado no cargo, passa ano, passa dois, eu tô: não, porque quando eu fui estudar para esse concurso aqui foi fácil demais, eu passei, então todo mundo... Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Porque você passou por uma grande adversidade, você não sabe nem como você passou pela luta, saiu do lado de lá porque Deus te deu vitória. Aí depois tu fala: não, porque quando eu passei por isso, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, como se tivesse sido a tua sabedoria e o teu braço que te fizesse passar pela hora da tribulação. E você sabe que foi Deus. E quando a gente tem esse comportamento, a gente faz igual esse povo aqui. Deus fez milagre, abriu o mar, mandou as pragas no Egito, feriu o povo egípcio, livrou da servidão. E agora diz assim: não, foi esse bezerro aqui, ó, que a gente fez ontem. Fizemos o bezerro ontem de noite, levantamos agora de manhã para prestar culto, e foi ele que fizemos agora, que nos tirou do Egito. Irmãos, isso é pesado. O nível de cegueira que acometia aquele povo e que também nos cega hoje.
A idolatria cega. E a prova de que a idolatria cega, eu não vou dar um exemplo antigo não, eu vou dar um exemplo contemporâneo. É que as pessoas idólatras próximas de nós, quando o Senhor nos dá sabedoria, nos dá o discernimento e a gente aponta a idolatria, elas não conseguem enxergar a idolatria que elas estão presas. Porque elas estão decaídas, cegas espiritualmente. Pare para pensar aí. Quantas vezes você já de repente até aconselhou alguém e falou: olha, isso é idolatria. Você está endeusando fulano. Você está endeusando Beltrana lá. Você acha que essa pessoa é Deus. Ah, não. A pessoa não enxerga porque ela está, cega espiritualmente. E isso revela a decadência espiritual que a gente encontra aqui, nesse texto que acabamos de ler. E no subtópico 2 da nossa lição, eu já estou entrando no ponto 3 quase. Que eles chegaram ao ponto de sacrificar. Como sacrificavam a Deus, sacrificaram um bezerro. Olha que profanação. Tem alguns comentaristas, irmãos, que sugerem, é uma sugestão, que aquele povo, por ter a cultura de adorar imagem de escultura, como acontecia no Egito, que eles criaram para eles um símbolo, e eles adoravam aquele símbolo, mas no seu coração é como se estivessem adorando a Deus. Veja bem, isso que eu estou dizendo aqui é um comentarista, é alguém até benevolente para dizer uma coisa dessa, certo? Mas percebam que ainda que ele estivesse certo, olha o perigo que é a gente tentar com as nossas próprias mãos ou com a nossa própria ideia oferecer um culto do nosso jeito a Deus. Vou traduzir para ficar mais claro. É um perigo muito constante hoje ainda querer adaptar a palavra de Deus, adaptar o culto a Deus aos nossos caprichos e os nossos desejos carnais. Vou traduzir para ficar mais simples ainda. Quantas vezes nós já ouvimos, você já ouviu, todo mundo aqui já ouviu alguém dizer: porque eu adoro a Deus do meu... Ficou claro? Deus te abençoe. Obrigado. Essa parte aqui, irmãos, é tão prática que todo mundo aqui já viu isso. Eu adoro a Deus do meu jeito, eu sirvo a Deus do meu jeito, não porque eu adoro a Deus dessa maneira que eu presto o meu culto desta forma. Olha que coisa perigosa nós estamos nos incorrendo, porque foi exatamente esse pensamento que acometeu aquele povo. Olha, vamos fazer um Deus aqui. Baseado no comentarista que eu citei agora há pouco, que inclusive está aí na nossa lição, quem tiver em mãos pode acompanhar. Ele sugere que talvez aquele povo, irmão Leomar, tivesse feito aquela imagem achando que estava adorando a Deus. Que eu não acredito. Eu só acredito nisso, pastor. Que eles, eu não sei, eu não consigo acreditar que eles fizeram a imagem no intuito de que aquela imagem fosse Deus. Um Deus não visto. Esse pensamento é o que o comentarista está sugerindo aqui, que talvez, como eles, o pastor José Luiz está bem pontuando ali, essa geração nasceu, foi criada lá e foi tirada de lá depois, que possa, em uma hipótese, ter achado que seria o certo a ser feito. Como eles não estavam acostumados a adorar um Deus invisível, façamos então um Deus visível, ou vamos criar uma imagem desse Deus invisível e adoraremos ao Deus invisível através dessa imagem que a gente está vendo. Pode ser? Talvez. Mas nisso fica claro também o perigo de a gente querer, através do nosso entendimento, da nossa mera e única vontade,
oferecer o culto como a gente acha que deve ser feito, oferecer o sacrifício, ou criar uma imagem de Deus do jeito que a gente acha que deve ser. Porque Deus, ele se revela na sua palavra. E nesse contexto aqui, olha, veja bem, Moisés estava descendo com as tábuas da lei. E que talvez as tábuas da lei trouxesse para aquele povo uma clareza, irmão Lee, que talvez até aquele momento não estivesse tão evidente de como proceder, dessa cultura que deveria ser tomada, a maneira de proceder. Se precipitam, como a gente faz hoje, e a gente se acha no direito de levantar um culto aqui e adorar Deus do nosso jeito. E quando a gente adora Deus do jeito que a gente quer, a partir da nossa vontade, do nosso desejo, do que a gente entende que seria um culto aceitável, ficamos sujeitos a sermos punidos como aquele povo quase foi. De certa forma, uma parte ainda foi penalizada, porque morreram mais de 3.000 homens. O comentarista ainda traz para nós um outro fator importante e aplicável ao nosso tempo, que é quando ele fala do desvio, que está lá no capítulo 32, lá, versículo 8, que vai dizer que depressa se desviou do caminho que lhes havia ordenado, fez para si um bezerro fundido, e adotou e lhe sacrificou, e diz: são estes, Israel, os deuses que tiraram da terra do Egito. Olha só, apressaram-se. Tem uma coisa interessante aqui. Conforme Êxodo 19, se a gente for fazer a leitura lá, o povo chegou no Sinai no 3º mês após a saída do Egito. Façam a conta aí. 3º mês. Em Números, no capítulo 10, diz que o povo permaneceu ali por durante 11 meses no Sinai. Portanto, estava a pouco mais de um ano da sua liberdade do Egito. Aí eu pergunto para os irmãos, isso é muito tempo ou isso é pouco tempo? Eu acho que a gente dizer se é muito tempo ou pouco tempo vai depender da perspectiva. Se a gente olhar da perspectiva somente da saída do Egito, dá mais de um ano que saiu, já deu um tempo considerável. Mas se a gente parar para analisar e contar a partir dos 400 anos de escravidão, e de como esses 400 anos de escravidão engendrou neles ali essa cultura, aí fica parecendo que é pouco tempo. Mas quando Deus fala aqui, a gente vai ver que o tempo necessário acabou sendo de 40 anos, né? Para tirar o Egito de dentro daquele povo, foi pelo menos 40 anos. Mas olha, o que o comentarista está dizendo aqui foi desse desvio que o texto bíblico está dizendo para nós, que foi um desvio precipitado. Um outro comentarista diz que é considerado que Israel acaba, quando comete esse delito contra Deus, é como se, pelo tempo que teria, pelo pouco tempo que foi, é como se o casamento que foi estabelecido entre Deus e eles tivesse tido uma traição por parte daquele povo na noite de núpcias. Está na nossa lição aí, você pode ler. Diz assim, um comentarista diz que, considerando que Israel acabara de entrar em uma aliança com Deus no Sinai, o pecado da construção e adoração do bezerro de ouro foi como cometer um adultério na mesma noite do casamento. Daí a expressão depressa se desvia. Deus tinha acabado de fazer uma aliança. Moisés está descendo com as tábuas. E antes mesmo que eles tivessem a leitura, o conhecimento desta aliança que Deus estava fazendo, eles já estavam se desviando da presença do Senhor. Ah, pastor, e quais são as consequências da idolatria? O que é que nosso texto vai dizer aí? Não existe pecado neutro ou inofensivo. O pecado é uma armadilha para a alma. Pode, às vezes, parecer inofensivo, mas é mortal. E por isso mesmo será sempre confrontado por Deus. Eu disse em alguma aula aqui uma vez que todo o pecado
Todo o pecado, você pode até anotar isso, ele começa como uma teia de aranha e ele vai terminar como uma camisa de força. Todo o pecado ele começa e você tem a impressão que você pode, não, isso aqui eu deixo quando eu quiser. Todo o pecado ele começa porque o pecado ele passa por um processo de que primeiro vem o pensamento, depois aquele pensamento ele se torna constante e frequente, depois você normatiza esse pensamento, e quando você normaliza esse pensamento em você, esses desejos em você, ele se concretiza na ação. Então você vê que ele tem uma trilha. Então a priori, você acha que não, eu tenho um domínio sobre isso aqui. Ah, foi só uma vez. Não, isso aqui eu paro quando eu quiser. E aí você vai paulatinamente se rendendo àquilo, e quando você pensa que não, você não consegue mais sair. É igual ao uso de droga. Você que está na internet, eu vou compartilhar com você o pensamento do irmão Lei aqui. Que o pecado ele é como uma viagem de avião para um destino que você não queria. Você entra embarca no avião ali, a viagem é rápida e pode até ser prazerosa, mas o seu destino final é catastrófico. E você está me assistindo pela internet aí. Sabe lá Deus o que é que você vai fazer quando você sair dessa aula aqui. E o que é que você vai fazer com esse celular que está na sua mão, ou esse computador que você está me assistindo. Em quais lugares você vai navegar. E você pode até pensar, não, porque isso aqui eu paro quando eu quiser. Mas você sabe, e eu também sei, que se não for misericórdia de Deus, você não vai sair desse lugar nunca. Vocês que estão me ouvindo aqui da nave do templo, qualquer pecado pode ser o seu de estimação. E para você saber a força que o pecado tem sobre você, irmão, é só tentar deixá-lo. Para você ver que você está amarrado numa camisa de força. Aquele povo, irmão, era um povo de dura serviço, como diz a nossa lição aqui. Eu estou seguindo, já estou no meio da lição, caminhando para o fim. A expressão dura serviço, que a gente encontra lá no capítulo 32 e no versículo 9, ela é emblemática. E ela vai aparecer algumas vezes aí durante o Pentateuco. E sugere um povo de desobediência costumaz. Expliquei essa expressão aqui. Quem aqui já foi na roça e montou num cavalo ruim de rédea? Que você tenta puxar para um canto e ele não vai. Tem uns irmãos aqui que sabem do que eu estou falando, que estão olhando para mim e já rindo. Sabe o que é? Um animal ruim de rédea, você puxa para um canto, ele não vai. Você puxa para outro, ele não vem. É meio que só faz o que quer. E a gente fica possuído de ódio ali, porque não faz o que a gente está querendo que faça. E bate no animal, coitado, acaba sofrendo. Mas é um animal de dura ser. O escritor do livro de Êxodo compara aquele povo e dá essa expressão, cunha esse termo, porque esse povo se comportava dessa maneira. Aí você diz assim para mim, ah não, mas é só aquele povo que era de dura serviço. O povo hoje não é não. Cheio de lírios do campo aqui, alecrins dourados. Que Deus fala e a gente prontamente obedece. Que Deus usa os seus profetas e nós prontamente obedecemos. Lemos na palavra. Quando a Bíblia fala da idolatria, nós dizemos, não, nós não idolatraremos mais. Nos rendemos porque somos de boa serviço. Somos bons de rédea. Como diz o ditado popular por aí, só que não. Não somos. O pecado, irmão, ele custa caro. O tratamento divino com Israel é duro. E Deus propõe eliminar o povo de Israel e fazer outro a partir de Moisés. E por que Deus queria fazer isso? Porque era um povo de dura serviço. Deus falava e o povo não obedecia. Deus falava e o povo não atendia. Havia um mandamento e o povo não cumpria. E alguém com menos caráter do que Moisés poderia até ter aceitado a proposta. Acaba com esse povo mesmo, e aí o Senhor faz de mim uma nação obediente ao Senhor. Mas não. Só há duas ocasiões em que Deus
é movido a exterminar inteiramente essa geração de hebreus. E a segunda ocasião virá às vésperas da entrada em Canaã. Só para explicar essa parte aqui. Em 2 momentos, Deus ele se ira e promete que vai exterminar o povo inteiro. Uma é dessa vez que eles fazem o bezerro de ouro. E da outra vez eles estão próximos a entrar na terra de Canaã. E aí acaba que, se os irmãos não estiverem lembrados, vai adentrar somente Josué e Calebe. E como o pecado, irmãos, ele não fica sem punição, o pecado ele não pode de jeito nenhum ser tolerado por Deus. Deus ele vai disciplinar o povo, porque o pecado ele não fica inconsequente. O pecado ele não é inocente, como nós vimos no subtópico anterior. Ele traz consequências, e a consequência vai ser também a disciplina de Deus. E a disciplina de Deus, veja que não é uma disciplina vingativa, é uma disciplina amorosa, porque ele corrige aqueles a quem ele ama. O que é que o comentarista vai dizer para nós aí? Há 5 coisas que envolvem o juízo de Deus: a quebra das tábuas de pedra, a destruição, queima e moedura do vergonhoso bezerro. E depois Moisés ainda obrigou eles a beber água com o pó do bezerro que eles tinham feito. Eu achei isso interessante. Eu não sei se... Deixa eu até beber um café aqui. Eu não sei, pastor Osni, se o prazer que eu sentia porque eu sou humano e pecador também. Aí eu falei, toma. Porque a gente vai ver no texto aqui que Moisés ele pisoteia, destrói o bezerro, despedaça, queima, faz virar pó daquele bezerro de ouro. E depois ele joga esse pó na água e manda o povo beber a água com o pó do ouro. E você vai. Moisés era velho, mas não estava morto não. 3. A morte de 3.000 pessoas pelos levitas, porque tem uma determinação para purificar o povo. A gente vai ver lá no capítulo 32, 28. Uma praga sobre o povo, a recusa de Deus em continuar com o povo, e essa para mim é a mais difícil. Essas sanções que foram feitas aqui é trazer uma correção para aquele povo idólatra. Irmãos, e quando a gente vê aqui a última penalidade, uma consequência desse desvio que foi a idolatria, que Deus fala assim: olha, eu não vou mais com vocês, eu vou mandar um anjo, mas eu não vou mais. Eu pergunto para você, quem de nós é que pode viver, existir, se mover sem a presença de Deus? E que tristeza, irmãos, é você olhar e você, um Deus que ama tanto esse povo. Porque eu fico lendo a Bíblia, eu fico indignado, eu fico lendo e fico, meu Deus, não estou acreditando no que eu estou lendo aqui. Deus amou tanto esse povo, e agora esse povo consegue irar tanto esse Deus, que Deus diz assim: olha, eu não vou mais. Por causa do que eu prometi, por eu ser fiel a mim mesmo, eu vou mandar um anjo. Mas se eu for, Moisés, eu vou incinerar, eu vou consumir esse povo todinho aqui com minha ira. E Moisés se volta para o Senhor em humildade, com o coração puro, e diz: não, mas esse povo é teu. Nos capítulos anteriores, quando a gente estava lendo, não sei se vocês lembram que uma vez Moisés falou bem assim: por acaso foi eu que pari esse povo? Vocês lembram disso aqui? Eu não vou lembrar o texto exato agora, mas a gente, logo que eles saem do Egito, e aí eles passam pela primeira dificuldade, o povo se rebela, e aí Deus fala: ah, Moisés, esse povo que tu tirou do Egito. Eu acho engraçado isso, irmão. Engraçado que eu digo no bom sentido de você ver a maneira, o estado de coisas estavam. E Moisés fala assim: e por acaso foi eu que pari esse povo aqui? Não, Senhor, esse povo é seu. Eu percebo uma certa petulância na parte de Moisés, mas aqui nesse texto agora do capítulo 32, eu percebo uma amabilidade nas palavras de Moisés, quando ele diz: não faça tal maldade, Senhor, não, que a tua ira não se acenda dessa maneira ao ponto de matar esse povo. O que os egípcios vão dizer? Que o Senhor é um Deus que amou esse povo e trouxe esse povo para morrer no deserto?
analisando o discurso apenas, eu percebo uma sensatez nas palavras de Moisés agora no capítulo 32 que não tem lá no início. Moisés está passando também por uma maturidade espiritual que é necessária a nós, de servir com esse espírito de mansidão e de compaixão. Porque já pensou se toda vez que nós, igreja, nos rebelássemos, o sacerdote, o pastor, o presbítero, qualquer pessoa que fosse uma autoridade espiritual constituída sobre nós, dissesse, não, pesa a mão mesmo. Já pensou se fosse assim? Moisés, ele se coloca no local aqui de intercessão. Números, o senhor pode ler para mim, pastor? Os irmãos concordam comigo que é um texto assim afrontoso? A pessoa olhar para Deus e dizer assim, foi eu que pari, foi eu que deleite esse povo aqui. Não, esse povo é do Senhor. Chega a ser engraçado. Mas aqui agora, quando a gente está lendo no capítulo 32 de Êxodo, a gente já percebe uma sensatez, uma intercessão, um clamor pelo povo. Dando prosseguimento aqui. Então, Deus disciplina aquele povo, permitindo que eles colham aquilo que eles plantaram. E que disciplina tenebrosa, irmãos, é ficar sem a presença de Deus, como a gente vê aí em último ponto, já no 33, versículo 4, que Deus fala, olha, eu não vou mais. Como consequência da revolta, da dura servidão, como uma retaliação por aquilo que eles fizeram, idolatrando aquele bezerro de ouro. E o comentarista da nossa lição vai dizer o seguinte, como disse Spurgeon, Deus não deixa que os seus filhos fiquem confortáveis ao pecar. Ao tratar da desobediência, Deus está sendo misericordioso conosco. Há uma grande lição para nós nessa passagem. Uma igreja sem disciplina não está sendo amorosa e nem tampouco ajudando ninguém. Antes está corrompendo o evangelho. Aí, quando a gente não tem esse discernimento sobre o papel que a disciplina cumpre, a gente acha que Deus é vingativo. A gente pode ler o texto e falar, não, porque Deus é muito ruim, que Deus simplesmente pesou, mandou ainda limpar o povo, mais de 3.000 homens foram mortos lá, os levitas fizeram uma limpeza no meio do povo. Mas essa disciplina, essa correção é porque Deus a amava e ainda não tinha desistido daquele povo. E assim também é conosco. Por nos amar, o Senhor nos corrige. E toda vez que você vê, irmão, alguém pregar o evangelho, ensinar o evangelho, e só massageia, que só massageia o seu ego, porque você é lindo demais, você é perfeito demais, fuja, porque é falso profeta. Porque o Senhor, Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. E tem uma coisa também, irmão, nesse texto aqui, que salta aos nossos olhos, que o comentarista vai trazer aqui, que é a falha de Arão. Porque Arão, ele era o sacerdote. Qual foi a falha que ele cometeu nesse sentido? Uma fraqueza, uma cegueira espiritual, que eu estava falando no início aqui, de o povo pedir a ele um bezerro e ele simplesmente concordar prontamente e falar, me dá o ouro de vocês aí que a gente vai fazer um bezerro para vocês adorarem. Então, como líder, é o que sugere o nosso comentarista, e eu concordo com ele quando ele diz isso aqui. Olha o que ele vai falar aqui na nossa lição. Arão demonstrou ser um fraco líder no momento crucial na história de Israel. A pergunta de Moisés a Arão foi confrontadora. Foi como se ele dissesse assim, olha, o que foi que você fez? Você foi posto, Arão, para um sacerdote para corrigir, para orientar. Você é líder, não é para ser servido, não, você é líder para servir. E você serve a esse povo quando você ensina a esse povo a justa vontade de Deus. Você que está me ouvindo aqui, que exerce papel de liderança, você serve
A sua liderança é uma liderança servil, porque se Deus tem te dado o entendimento para estar como líder, é para orientar conforme a vontade de Deus. E quando você é omisso nos momentos em que você deveria exercer a sua função de liderança, você peca. Não apenas a omissão, mas a concordância de Arão neste texto que nós lemos aqui, e nessa ocasião de eles fazerem um bezerro de ouro, deixa manchada na história do povo israelense, ou do povo judeu, melhor dizendo, uma mancha que poderia talvez ter sido evitada se ele tivesse se oposto àquela ideia impensada e pecaminosa daquele povo. Irmãos, lendo o texto, eu me permito, veja só, não estou fazendo teologia não. Nesse comentário que eu vou fazer aqui, eu não estou querendo criar uma teologia, eu estou querendo que os irmãos pensem um pouco comigo aqui nesse sentido. De nós como leitores da Bíblia, eu costumo ler o texto e eu vou me questionando o texto que eu estou lendo. E eu fico, meu Deus, será que Arão foi coagido pelo povo? Será que ameaçaram Arão e disseram assim: Arão, se você não nos fizer um bezerro, nós te mataremos? Mas isso não está no texto. Então, se não está no texto, me deixa pensar que ele prontamente, Moisés, concordou. Uma fraqueza, uma falta de fé, uma cegueira, uma falta de discernimento. Falou: não, me dê os ouros aí, passa tudo para cá que a gente vai sim fazer um bezerro do que vocês querem. Olha o erro, que fica para nós uma lição como liderança. Nessa manhã, nós não podemos, irmãos, achar que porque todo mundo à nossa volta deseja uma coisa, que essa coisa é o que Deus deseja. Mesmo que todas as igrejas, mesmo que todo o povo que diz que é chamado pelo nome de Deus comece a praticar uma coisa e você sabe que aquilo é contra a palavra de Deus, não é porque todo mundo está fazendo que você vai balançar sua cabeça e dizer: não, é isso mesmo. Não caia no erro de Arão. Não recaia nesse erro da complacência, porque ele foi complacente. Não incorra no mesmo erro. Mas Deus, como é bondoso, longânimo, tardio em irar-se, misericordioso, santo, dá a esse povo outra chance. Irmãos, até alguém contando aqui quantas chances foram dadas ao longo desse livro que a gente está estudando? Se alguém que for contar aí no domingo que vem, me fala. Porque eu já perdi as contas, pastor Osni, da quantidade de vezes que esse povo teve uma segunda chance. Então perceba que a nossa terceira parte da lição, aí eu já estou concluindo, revela uma misericórdia de Deus e uma renovação da aliança que tinha sido feita e instantaneamente quebrada. A misericórdia de Deus é imensurável, mesmo diante da atitude ingrata de Israel e do seu grandioso pecado. Deus os perdoa e oferece novas tábuas da lei e renova a sua aliança. Então, o primeiro subtópico dessa última parte vai falar sobre o arrependimento divino. E sobre isso aqui eu não tenho muito para falar, a não ser que eu queria diferenciar o arrependimento divino para o arrependimento que a gente sente. Porque quando nós falamos do arrependimento em nós como homens, a gente está falando de uma mudança de natureza. Quando eu digo assim, olha, que eu me arrependo de um pecado, eu estou dizendo que a natureza que me levou a cometer aquele pecado, eu estou abrindo mão, me mudando a minha natureza para ter uma natureza que não cometa aquele pecado. Para tornar isso lúdico, eu vou contar uma história aqui que os irmãos já devem ter ouvido o pastor Josué contar. Que ele conta que uma vez ele estava com o pastor Jailson, ele foi pregar em algum lugar e comeu uma muqueca. Foi o quê? Um camarão. E ele passou tão mal, mas ele passou tão mal, que depois ele repunou, que ele não aguenta ver o cheiro hoje. Nunca mais. A natureza dele mudou de uma maneira que até hoje ele não consegue mais nem sentir o cheiro. Ele já falou isso algumas vezes aqui de púlpito.
E esse exemplo é para trazer uma ludicidade do que é um arrependimento em nós, seres humanos. Quando lá em Romanos o escritor aos Romanos vai falar de a gente mudar a nossa natureza através de um novo entendimento, de a gente não se conformar com esse mundo, mas transformar a partir de uma renovação de entendimento, a gente pode dizer que o arrependimento em nós deve mudar a nossa mentalidade, a nossa natureza, não é apenas as minhas atitudes. Certo? Porque se eu mudo as minhas atitudes apenas, a minha natureza ela não foi alterada. Então perceba que em nós seres humanos, quando falamos de arrependimento, a gente precisa falar de mudança de natureza. Mas quando a Bíblia fala de um arrependimento de Deus, a gente está falando de um arrependimento apenas de comportamento, porque a natureza de Deus ela é imutável. Então o nosso Deus, diante do nosso arrependimento, da nossa constrição, da nossa humilhação, Deus muda a maneira de proceder conosco. Então os irmãos percebem aqui do que é o texto está falando sobre o arrependimento divino. O arrependimento divino, irmãos, não é como o arrependimento que eu sinto como homem. Porque o arrependimento em mim, para ele ser real, eu preciso ter essa mudança de olhar para o pecado e enjoar e tomar asco daquele pecado, como o pastor José tomou asco do camarão. Isso é um arrependimento genuíno. Mas quando a gente fala aqui da divindade de Deus, ele não vai mudar a sua natureza. Mas o próprio comentarista, se a gente for ler aqui, ele vai trazer para nós, o texto bíblico também deixa isso claro, que quando fala do arrependimento de Deus, está falando que Deus muda a sua maneira de proceder para com o povo. E isso acontece, irmãos, não só aqui nesse texto, não, mas em vários momentos na Bíblia, a gente vai ver o escritor tentar dar características humanas a Deus, até para tornar inteligível para nós que estamos lendo. Porque como é que a gente vai explicar? Pense o seguinte, que Deus está usando você para escrever a Bíblia. Você é um ser humano limitado. A consciência de Deus é que é limitada, mas você é um ser humano limitado. E Deus está te dando revelações que você vai escrever. Por várias vezes o escritor ele acaba usando de características humanas, porque é o que ele consegue explicar com suas palavras algo que é divino. Então no texto aqui, às vezes a palavra arrependimento pode causar estranheza em alguém, mas a partir de hoje não vai causar mais estranheza em você não, se você compreender esse conceito que estou trazendo nessa manhã, que o texto aqui ele traz, até dá o exemplo, fala, não, Deus se arrependeu de tratar o povo com dureza e com justiça, e Deus da partir do arrependimento do povo, ele abranda a sua ira e é benevolente com o povo, e Deus se arrepende de fazer o mal. Nesse contexto, é isso que o texto está dizendo para nós, de que Deus ele muda a maneira de proceder com aquele povo. Não é que a natureza de Deus mudou. Está claro isso aqui, irmãos? Amém ou não amém? Ficou alguma dúvida sobre a interpretação do arrependimento divino aqui? Não, né? Amém. A intervenção de Moisés está no segundo subtópico. Moisés ele se dirige a Deus e diz assim, olha, agora pois, perdoa-lhes o pecado, e se não, risca-me, eu peço-te, do livro que escrevestes. Quando Moisés ele se coloca no lugar de intercessão por aquele povo, o coração dele está tão voltado, está tão quebrantado e contrito, está tão humilde, manso, que Moisés chega a dizer assim, olha, se tu, Senhor, não vai seguir este povo, se o Senhor vai nos abandonar, então risca o meu nome do teu livro. Moisés ele se coloca no lugar que diz assim, olha, então mesmo que eu não tenha pecado, eu não estava aqui quando o bezerro foi feito, mas eu aprendi a amar esse povo, e eu sei que o Senhor ama também. Eu me coloco como um pecador junto com eles, eu me coloco junto e te peço que se o Senhor abandonar esse povo, pode me abandonar também. Talvez, irmãos, a consciência que Moisés tinha de Deus
do caráter de Deus, talvez ele tivesse pensado assim: Deus nunca vai castigar um justo junto com o injusto, como se eles fossem injustos. E por causa de um homem reto ali, o Senhor aplaca a sua ira e é benevolente com aquele povo. Irmãos, nós não somos Moisés, nós somos o povo. Jesus, com seu sacrifício, cobre-nos com seu sangue, perdoa os nossos pecados, de modo que o mesmo Deus olha para nós, injustos e pecadores que somos, mas por causa de Jesus, nós agora podemos ser aceitos por Deus. Por fim, misericordioso como Deus é, no versículo 34, Êxodo 34, o versículo 10, na parte A. Então disse: eis que faço uma nova aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. No capítulo, a gente começa no capítulo 32 e agora chegando no capítulo 34, depois de a gente ver as consequências que o pecado trouxe, as mortes que ocorreram, o juízo de Deus, a intercessão de Moisés, Deus agora, ele dá uma nova chance e diz assim: olha, eu vou refazer a aliança. Essa aliança que é refeita não é feita pelo povo. O povo não tem, nós não temos em nós mesmos a capacidade de fazer uma aliança. E isso difere o evangelho de qualquer outra religião. Porque na religião é o homem se ligando a Deus, mas aqui no evangelho é Deus se ligando ao homem. O Senhor, ele livremente refaz a aliança que nós quebramos. Ele mesmo reescreve as tábuas que tinham sido quebradas. Irmãos, existe algo espiritual para nós aqui, que mesmo que você peque, mesmo que você erre, mesmo que em algum momento a idolatria ela tenha dominado o seu coração, no momento em que você se arrepende e se volta para o Senhor, Ele aplaca a sua ira, Ele é perdoador. Você que me ouve nessa manhã, não importa se de repente você diz: olha, eu estou tão longe, eu fui tão longe, que eu não sei mais se tem caminho de volta para mim. E Deus diz: eu tenho uma segunda chance para você. Tire do seu coração a idolatria que toma o meu lugar. Tire do seu coração aquilo que rouba o tempo que você deveria ter comigo. Tire do seu coração aquilo que afronta a minha santidade. Tire do seu coração aquilo e aquele espaço que é meu. E eu farei de você, e eu farei com você uma nova história. É o que a gente aprende quando a gente lê esse texto, quando a gente reflete sobre essa história nessa manhã, que Deus é o Deus das novas oportunidades, independente do quão pecador nós consigamos ser. Mas em última análise, irmãos, para encerrar a minha fala nessa manhã, eu quero convidar você a fazer uma análise do que nós temos levantado como ídolos nas nossas vidas, o que nós temos tratado com idolatria no nosso meio. Reflita nessa manhã. E eu quero sugerir para você um caminho de arrependimento, que eu aprendi, irmãos, que espaços de poder, eles não ficam vazios. Espaços de autoridade, eles não ficam vazios. Tronos não ficam vazios. Se sai um rei de um trono, aquele trono não vai ficar vazio. Alguém vai sentar-se naquele trono. Se no trono do seu coração você levantou um altar de idolatria e Deus não está sentado no trono do seu coração, tirar do seu coração apenas a idolatria não vai fazer Deus se sentar nele. Outra coisa vai se sentar nesse lugar. Você precisa convidar Deus a sentar no trono do seu coração. E tem uma maneira de fazer isso. E é mais simples do que você imagina. É simplesmente direcionar essa
adoração a outras coisas, a Ele. Quando nós, ao invés de direcionarmos a nossa adoração a qualquer outro objeto, transformando essa adoração em idolatria, direciona essa adoração a quem é de direito, e ela vai ser a adoração então pura, simples, praticável, transformadora. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.